E aí, pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Harry Potter, uma segunda chance. Harry logo voltou com Hermione, que havia chegado um pouco mais cedo, como era de costume dela. Com ela, veio Susan Bones, que concordou em se encontrar na casa de Hermione. Hermione e ela sempre se deram bem. Susan era inteligente, com uma personalidade forte e solidária. Depois deles, Neville chegou, com Pansy Parkinson, Daphne Grey-Andrews, as gêmeas Patil, que haviam pegado o ônibus cavaleiro. Eles pareciam um pouco abalados, mas isso era de se esperar depois de usar o meio de transporte errático. Por fim, Luna chegou. Ela aparentemente veio do outro lado de um parque próximo, onde seu pai a deixou. Harry cumprimentou a todos e então os conduziu para a sala do projetor, onde todos se sentaram para a versão editada do que aconteceu no dia anterior, primeiro. Ok, então esta primeira parte, alguns de vocês sabem. Harry começou. Tomei a liberdade de editar o filme conforme necessário, para que você não precise ficar sentado aqui por 2 horas e meia. Resumindo, fomos à Lua ontem para entregar um determinado pacote e preparar algo para nosso uso privado em uma data posterior. Aproveite o show. Ele começou a reprodução quando eles entraram na nave. Mostrou a todos que foram junto e mostrou como Harry ajudou a amarrar todos, antes de tomar o assento do capitão e decolar. Eles observaram enquanto a nave saía da atmosfera e alternava entre as visões interna e externa, e o que a câmera pessoal de Harry captou. Houve alguns comentários e perguntas. Neville e Flitwick ficaram muito orgulhosos, quando a maioria dos presentes os parabenizou por serem alguns dos primeiros mágicos no espaço. Madame Pomfrey decidiu ficar de fora desta reunião, considerando que ela sabia o que estava por vir e porque McGonagall estava lá. O vídeo pulou o voo e a diversão do 0G e continuou enquanto eles se aproximavam e contornavam a lua. Quando Harry pousou e transfigurou a eclusa de ar ao seu redor, Hermione parecia nervosa, percebendo o que estava por vir, apesar de saber que Harry estava obviamente bem. Quando ele saiu da nave e pegou o pacote, a visão era de sua gravata, então eles não podiam vê-lo. O feed voltou rapidamente para a exibição frontal enquanto ele colocava a caixa no chão. Houve suspiros dos adultos quando Tom Ridley apareceu. A conversa que se seguiu também deixou as crianças ofegantes, percebendo o que Harry realmente havia feito. Então ele garantiu a área e a vista voltou para sua gravata, enquanto o resto da conversa acontecia. Houve algumas lágrimas de alegria de muitos ali, percebendo que Voldemort finalmente foi devidamente cuidado. Sprout pulou de seu assento para abraçar Harry e agradecê-lo. Harry aceitou sua gratidão e a conduziu de volta ao seu assento depois de tirar um lenço para ela de seu bolso interno. Até Snape parecia satisfeito com a maneira como Harry lidou com o homem que matou o amor de sua vida. Nenhuma punição poderia ser melhor para ele do que uma eternidade de vida, incapaz de afetar a de qualquer outra pessoa. Ele simplesmente acenou com a cabeça para Harry em gratidão. Harry aceitou isso com um aceno de cabeça. Então eles observaram quando Harry entrou na nave novamente e voou com a nave para outro local na Lua. Essa parte aconteceu em avanço rápido, já que nada de interessante realmente aconteceu naquele trecho da viagem. A última parte, onde ele colocou a casa e saiu da garagem, foi o final do show. E aí está. Harry disse quando a reprodução parou. Voldemort foi eliminado, tão humanamente quanto o bastardo merece, e a varinha das varinhas nunca mais poderá ferir outra pessoa. Mas você ainda é seu mestre. Padma apontou. Ele tinha esquecido que havia mencionado isso. É verdade, mas ninguém pode chegar lá tentando me matar por isso, e apenas pessoas ligadas por um voto, lealdade familiar e você, sabem disso. Harry disse.
Além disso, sou o único que pode recuperá-lo. Portanto, desde que ninguém conte a ninguém, ninguém pode ameaçar as pessoas de quem cuido, para que eu o recupere. Essa foi uma jogada inteligente, Black. Snape disse, com outro aceno de cabeça. Muito criativo deixar a varinha mais poderosa do mundo com a única pessoa que nunca poderá tocá-la. O Lorde das Trevas irá amaldiçoá-lo até o fim dos tempos por isso. O caixote e a varinha não vão queimar, quando o sol brilhar no lado escuro da lua? Hermione perguntou. Neville começou a questionar isso, mas Harry explicou antes que pudesse. O lado escuro da lua é o que os trouxas chamam de lado que sempre está voltado para longe de nós. Nem sempre é realmente escuro. Harry explicou. E as Vardes protegem essa área, para nunca chegar a nenhum extremo real, para proteger os itens e nunca sofrer impactos externos. Ele sempre está de costas? Snape perguntou. Ele sempre presumiu que isso mudaria em algum momento. A Lua está travada em relação à maré e gira no tempo com o planeta, então ela gira, mas apenas rápido o suficiente para nunca mostrar seu outro lado. Harry disse. Então, Voldemort nunca mais verá o planeta? Snape perguntou, com um leve sorriso surgindo em seu rosto. Não enquanto vivermos, pelo menos. Harry disse. A menos que algo aconteça, como um grande meteoro ou algo assim, mas se a órbita da Lua mudar, teremos todos os tipos de outros problemas. Tipo, fim do mundo, tipo de problemas. Hermione entrou na conversa. Exatamente, então se Voldemort voltar a ver a Terra, provavelmente será a última vez, de qualquer maneira. Espero que daqui a milhares ou milhões de anos. Harry terminou. Finalmente estou livre. Snape disse quando o pensamento finalmente o alcançou, e o alívio inundou seu sistema. Obrigado, Black. Devo a você a capacidade de finalmente parar de atender aos caprichos de Dumbledore agora que o Lorde das Trevas foi derrotado. Você ser um idiota era o que Dumbledore queria? McGonagall perguntou. Então ela rapidamente colocou a mão sobre a boca. Sinto muito, Professor Snape. Eu não queria dizer isso na frente das crianças. Ela se desculpou. Está tudo bem, disse Snape. E, francamente, sim. Ele queria que eu retratasse o papel de um homem ainda alinhado com o outro lado. Ninguém poderia saber, caso o Lorde das Trevas voltasse. Com ele tão completamente derrotado, ouso dizer que esse dia nunca chegará. Parabéns. Harry disse. Avise Remus se você quiser outro emprego. Você é péssimo ensinando. Snape olhou para ele, mas permitiu o comentário, considerando que não era necessariamente incorreto. As outras crianças ficaram boquiabertas com Harry. O quê? É verdade, não é? A menos que isso faça parte do ato, ele perguntou a Snape. Talvez eu possa desempenhar melhor minhas funções, agora que não preciso fingir que favoreço descaradamente aqueles alinhados com o outro lado. Disse Snape. Dito isso, eu nunca quis ser professor de poções. Sempre tive afinidade com isso, mas minha verdadeira paixão é ensinar defesa. Você é hábil nisso também, eu sei. Harry disse. E isso nos leva perfeitamente à próxima parte da apresentação. A história da minha vida real. Peço a todos que mantenham suas perguntas até o final da história, por favor. Ele disse, olhando para todos e esperando por seus acenos. Quando todos o fizeram, ele continuou. Quando cheguei a Hogwarts, meus melhores amigos logo se tornaram Ron Weasley e Hermione Granger. Eu era um garoto magricela e desnutrido, porque ainda morava com meus parentes. No meu primeiro ano, Hermione, Ron e eu descobrimos a Pedra Filosofal estava sendo mantido em Hogwarts e alguém estava tentando roubá-lo. Sendo teimosos de 11 anos, tentamos salvar a pedra por conta própria, quando Dumbledore saiu uma noite, e percebemos que o ladrão sabia o suficiente para prosseguir com sua missão. Nosso chefe de casa não quis nos ouvir,
porque nós pensei erroneamente que o ladrão era Severus Snape, um homem amargo que me odiava por razões que eu apenas especulava na época. Então passamos pelos testes e eu era o único que poderia entrar na sala para enfrentar Quirrell, que acabou por ser o verdadeiro ladrão. Voldemort o estava possuindo, você vê. Agora, minha mãe deixou proteção de sangue em mim quando ela morreu e isso fez com que eu não pudesse ser tocado por Quirrell e eu acidentalmente o matei, libertando o espírito de Voldemort novamente, para tentar voltar anos depois. O que ele fez? No final do meu 4º ano, depois que fui forçado a competir no torneio Tribruxo, contra 3 outros campeões do 7º ano, fui o vencedor, junto com Cedrico Diggory, o campeão de Hogwarts. Levamos a taça juntos e foram levados para um local de ritual, onde Cedric foi morto e Voldemort ganhou um novo corpo e uma imunidade às minhas proteções. 3 anos depois, descobri que tinha um pedaço da alma de Voldemort em mim e que precisaria que ele me matasse, para destruir uma das últimas coisas que o prendia a uma vida imortal. Ele não sabia disso, então me disse que pouparia o resto das crianças em Hogwarts se eu o enfrentasse, o que eu fiz, depois de fugir do castelo e de meus melhores amigos. Ainda Ron Weasley e Hermione Granger. Quando eu o enfrentei, ele lançou a maldição da morte em mim, e eu deixei que ele me matasse como Dumbledore, então falecido, devido à sua arrogância e uma armadilha, havia planejado. Então eu acordei, em um armário embaixo da escada da casa de meus parentes como um menino de 4 anos, tendo de alguma forma sido enviado de volta no tempo, com minhas memórias e poder acumulado intactos. Percebi o que havia acontecido e comecei a mudar coisas, para que tantas pessoas não tivessem que sofrer e morrer. Entrei em contato com Remus, depois de descobrir como lançar ilusões sem varinha, e muita prática, para que eu pudesse passar por um adulto e não simplesmente ser levado para o polícia por andar desacompanhado como um menino de 5 anos. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.